Olá pessoal, olá, bem-vindos para um momento de estudo bíblico, onde queremos hoje falar sobre um personagem que recebeu um misterioso sinal de Deus. Deus colocou um sinal nele ou para ele. O personagem de hoje é Caim. Você sabe que sinal foi esse? Diz que Deus colocou um sinal em Caim. Que sinal teria sido isso? Será que é possível descobrir que sinal foi esse? Vamos conversar sobre isso. Mas também vamos falar sobre toda a vida dele, as circunstâncias que a Escritura falam sobre Caim e as reflexões que a vida de Caim traz para a vida da gente. E como em meio à vida desse personagem, nós também podemos perceber o personagem principal, Jesus Cristo, muito mais do que um personagem, o autor da vida. Mas olhando para os personagens da Bíblia, nós sempre temos uma leitura cristocêntrica, centrando Jesus como nosso Salvador. Então fiquem com a gente aí durante esses próximos minutos, esse tempo, refletindo sobre o que a Bíblia diz em torno da vida de Caim, mas sobre, principalmente, o que a palavra de Deus diz para a minha vida e para a tua vida. Ok? Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos dirija. Bom, Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. A história dele, a menção sobre esse personagem começa, estou aqui com a minha Bíblia, em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4. Eu leio para vocês, diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Queridos, então Caim é o primeiro bebezinho. Já pensou nisso? Ora, se nós percebemos que Adão e Eva foram feitos adultos, como adultos também foram feitas outras obras da criação, se alguém fosse fazer uma análise da idade de Adão, talvez alguém olhasse para ele, maduro, enfim, 30, não, foi feito por Deus ontem, né? Adão foi feito adulto. Agora, o primeiro bebezinho que apareceu com toda a beleza, né, das crianças, o encanto das crianças, foi Caim. Você já pensou nisso? Você fica imaginando Adão e Eva na volta desse primeiro bebê, o deslumbre diante do milagre de uma criança pequena, um ser humano filhote, ali nos braços de Eva, e a gratidão de sentir que a vida foi um dom de Deus. E por isso o nome Caim adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Essa é a perspectiva inicial que eu quero colocar aqui sobre Caim, sobre esse espanto diante do novo, desta bênção, desse primeiro bebezinho da humanidade. O versículo 2 e seguinte já fala do seu irmão. Diz assim: depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Nota então que já no verso 2 do capítulo 4, já menciona Abel e Caim adultos. Um trabalhando, cuidando de rebanhos, de ovelhas, cuidador de ovelhas, e o outro um agricultor. A gente poderia fazer uma pergunta como: quanto tempo que passou aqui? E aí a gente deve de perceber e entender que aqui não está contando a história detalhada de Adão e Eva, de todos os seus filhos, então, quando Caim era pequeno. Não. É uma menção rápida, extremamente rápida. Não sei quanto tempo passou aqui, considerando que viviam 900 e tantos anos. No momento em que ele diz que Abel era cuidador de ovelhas e Caim era agricultor, certamente já haviam outros filhos ali, talvez com Caim, junto com Adão e Eva, né? Irmãos de Caim e de Abel. Mas a menção é desses dois, que é uma linguagem também bonita e simbólica para ver o desenrolar de todas as Escrituras. Bom, a questão é que logo a seguir diz que aconteceu que ao fim de um certo tempo, olha interessante, né? Ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Antes de falar do fato de que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, percebam um item aqui na vida de Caim, o personagem de hoje, que a gente está querendo centrar mais, sobre a questão do culto. A adoração já é vista aqui na figura desses irmãos, eles adorando a Deus, manifestando o seu culto, sua gratidão ao Senhor Criador. E esse formato de ofertas, vejam, isso já está aí presente. E aí a gente vem para essa pergunta que muitos fazem: vem cá, por que Deus se agradou da oferta de Abel? Por que ele não se agradou da oferta de Caim? O que faltou aqui? Diz que ambos realizaram esse momento de culto, que Caim trouxe a sua oferta, realizou a sua oferta, assim como Abel. Por que Deus gostou de uma e não gostou de outra? É uma pergunta que se repete continuamente. A Escritura fala aqui cabalmente sobre o que aconteceu. Alguns olham assim e pensam assim: será que é por causa do sangue derramado? Será que já era um indício de que havia de ter um sacrifício, no caso como o sacrifício do cordeiro perfeito e as primícias do rebanho de Abel? Então é por isso que Deus se agradou, por causa do sangue? Ou será outra coisa? Nós respondemos que não, que não. Devemos olhar para esse texto de maneira mais tranquila, olhar o que o texto em si está nos dizendo, até porque na sequência a gente vê que havia uma oferta de grãos, de semente, de colheita, presentes e bem aceitas por Deus. Então não é esse o ponto. E aí o que a gente faz nessa hora? Em vez de conjecturar, a gente olha para o texto, para as Escrituras, para a palavra de Deus. E vejam se não dá para perceber. Diz assim, vou repetir, no versículo de número 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Como se fosse assim, do fruto da terra, alguns grãos ao Senhor. E aí o versículo 4 diz: Abel, por sua vez, poderia ser contudo Abel, ou ao contrário, por assim dizer, diz assim, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura desse, quer dizer, da melhor parte. E aí diz que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim de sua oferta não se agradou. Lá em Hebreus 11 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. O elemento que se torna aceita a manifestação de adoração, de oferta, é a fé. Não é a quantidade em si, não é o sangue em si, não é o cordeirinho em si, mas é a fé. E a fé me leva a querer oferecer o melhor, a honrar o Senhor, e é isso que Abel faz. Então, em outras palavras, o texto nos mostra isso, ele nos dá a resposta. Deus assim, por causa da fé de Abel, está escrito lá em Hebreus 11, quando fala quando manifesta lá em Hebreus 11, 4, sobre Abel, está escrito lá, está mencionado lá, está dito lá, que Deus aceitou Abel por causa da sua fé. Então o que faltou para o nosso personagem de hoje, Caim, foi um ato de fé. Ele fez aquilo só para cumprir tabela. Tem que fazer esse culto aqui, né? Sim, levar alguma coisa? Ok, vou levar aqui alguns frutos da terra. Ele não faz isso com reverência e fé. Abel, por sua vez, o faz. Muito bem, esse é o ponto ainda que destacamos agora. A seguir, eu quero manifestar o resultado disso. É interessante como em tão poucas linhas e frases o texto nos conta esse detalhe. Diz assim, que depois que de Caim, de sua oferta não se agradou, diz assim, Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Olha só que interessante, é o versículo 5. Caim ficou muito irritado, e aí a expressão, o jeito, dizer fechou a cara, ficou irado, ficou carrancudo, ficou triste. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado
E por que essa cara fechada, né? A gente diz que está de cara, está emburrado. Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Veja como está escrito aqui a palavra em Gênesis 4, eu estou lendo aqui o final do verso de número 7. Né? Primeiro esse lance dele estar emburrado, dele estar entristecido, dele estar atrapalhado em seu pecado. Pode ser uma manifestação de ciúmes quanto a Abel? Sim, pode ser, mas tudo isso é consequência do pecado. A própria tristeza é uma consequência do pecado. É um pouco do retirar-se do Espírito de Deus. Quando bem depois um outro personagem chamado Davi se enreda e cai em pecado, e ele canta a Deus pedindo perdão, ele diz: cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. E aí, em algum momento ele diz: não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. E em outro momento, torna a dar-me a alegria da salvação. Em outras palavras, ele também está carrancudo, entristecido, humilhado. Davi está assim: eu quero de novo a alegria. Essa alegria também Caim tinha perdido, pelo que sugere esse texto bíblico e pelas reflexões que ele nos faz ter. E aí a outra aqui, fora essa questão da tristeza, o outro ponto muito importante para você refletir é quando ele diz: olha só, cuidado, esse negócio aí, tu está carrancudo, tu está irritado, isso é sinal que o pecado está na tua porta, está ali, ó, querendo entrar. O pecado está querendo tomar conta do teu ser, o pecado quer dominar. E aí ele usa essa expressão: mas é necessário que você o domine. Que baita desafio. Se eu estou falando de um personagem, do que ele sentiu, do que Deus lhe disse, eu também estou falando para a tua vida, para a minha vida. Quantas vezes também o pecado bate à porta do nosso ser, insiste em tentações que são colocadas diante de nós, o tentador vem tentar nos colocar no chão, e Deus também nos convida: por que ficar assim triste? Por que carrancudo? Cuidado, cara, cuidado, o pecado está entrando, você tem que dominar, cuidado. É um grande perigo, é um momento de grande dificuldade. É importante aqui dizer, conforme está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, que Deus nunca permite uma tentação maior do que nós podemos suportar. Interessante isso, é bem interessante isso. Nós nunca sofremos uma tentação maior do que podemos suportar. Então eu vou abrir aqui, ó, 1 Coríntios 10, é importante vocês lembrarem desse texto, até porque aqui nós temos o convite de Deus para que Caim domine essa tentação, né? 1 Coríntios 10, 12 diz assim: por isso aquele que pensa que está em pé, veja que não caia, ou seja, atenção para não cair em pecado. E aí ele diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês possam suportar. Que palavra importante. Popularmente se diz assim: Deus nunca dá um peso maior do que nós podemos suportar. Mas aqui ele está falando de tentação, né? Desse pecado que quer dominar. É possível vencer. Aquele que está de pé, veja que não caia. Atenção. Nosso personagem de hoje, Caim, não ouviu a voz de Deus. Caim caiu em pecado. Deliberadamente fez aquilo que Deus disse para não fazer. Veja como diz o versículo 8: Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Não diz aqui o que o Caim fez. Há imagens, há figuras, há desenhos, há filmes, né, que usou uma pedra, derrubou, que não diz. Não sabemos o que ele fez. Se levantou contra o seu irmão e o matou.
Se ele foi o primeiro bebezinho, a primeira manifestação da vida, Caim, ele também foi o primeiro assassino da humanidade. Sucumbiu à tentação e matou o seu irmão. Deus vem no versículo 9, conforme está escrito, dizendo assim: o Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? É bem interessante, irmãos e irmãs, que assim como Deus lança perguntas. Há pouco, quando a gente viu ali, ele diz assim: por que você está tão carrancudo? Por que você está triste? São perguntas. As perguntas trazem reflexão. Elas fazem a gente voltarmos a nós mesmos. E é isso que Deus faz com Caim. Onde está o teu irmão? É claro que Deus sabe onde é que está Abel. Deus sabe tudo. Deus sabe que Abel morreu. Por que ele está perguntando? Ele está perguntando para o Caim voltar-se para si. Onde está o teu irmão? Caim não reage com contrição, com tristeza, com choro, com arrependimento. Pelo contrário, veja o que esse personagem de hoje diz. Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guarda do meu irmão? Veja que maneira desrespeitosa com que Caim responde. Veja que maneira, se por acaso eu sou o babá do meu irmão? Por acaso eu sou o babá dele? Assim ele responde para o Senhor, que ele mesmo deveria saber que sabe de todas as coisas. Era hora dele se arrepender, era hora de ele voltar-se contrito para Deus. Mas não. Ele age de maneira cheia de soberba. E o Senhor então lhe diz, agora vem a ira de Deus: o que é que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Veja, Deus dá a condenação. Assim como ele diz lá para a serpente que ela rastejaria, assim como ele fala dos sofrimentos para Adão, que, olha, do suor do teu rosto comerá, agora a coisa vai ser difícil. Assim como ele fala para Eva, ele fala para Caim: você agora é maldito, você agora não retirará da terra a sua força, as coisas vão ficar complicadas para você. Essa é a palavra que diz. Aí vem a manifestação de Caim, um pouco mais lúcida e sábia. Diz assim: então Caim disse ao Senhor, eu estou lendo o versículo 13, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo, errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Aqui a gente faz a primeira pergunta, né? Num olhar superficial, a gente diz: mas quem que encontrar? Tem só Caim, Adão, Eva, Caim e Abel. Quem é que vai encontrar ele? Lembrem-se que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, e que já haviam pessoas espalhadas, irmãos, talvez sobrinhos, sobrinhas. E quando Caim manifesta isso, que se alguém o encontrar vai o matar, por quê? Porque conforme está um pouco adiante em Gênesis 9, isso já era dito, ensinado para eles, de que aquele que tirasse a vida poderia pagar com a vida. Tal tamanho seria esse pecado. E aí então vem a graça de Deus mesmo para Caim, vem a misericórdia de Deus mesmo para Caim. Está no versículo seguinte dizendo assim: o Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Então tem essa retirada. Caim sai dali. Caim vai
ter descendentes e vai ter uma linhagem, diferente da linhagem dos filhos de Deus, que vocês logo vão ver essa distinção que a Bíblia faz para a gente aqui, né? Então tem esse sinal. Alguns, que sinal é esse? Será que era uma tatuagem, né? Se lê lá nas palavras do profeta Ezequiel, que será colocado um sinal na testa para que não seja atingido. Mas aqui Caim, a gente não sabe que sinal é esse. A gente não sabe, né? Não sabe, não tem nenhuma ideia. Tudo que se disser é conjectura, né? Alguém, assim, olhando para esse texto no hebraico, chegou a supor que o texto poderia ser traduzido que o Senhor pôs um sinal não ainda em Caim, mas um sinal para Caim. Mas também seria algo, simplesmente, o que nós sabemos pelo texto é que foi uma ação misericordiosa de Deus. Algo para preservar Caim, para protegê-lo. Deus é bondoso. Assim como vestiu Caim e Abel após o pecado, onde eles se envergonhavam por causa do seu pecado, aqui ele reveste Caim de proteção. A graça de Deus é inexplicável, mesmo para os maus. Continuando agora a olhar aqui para a história do Caim, né, o nosso personagem de hoje, diz assim: e Caim teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade, a chamou de Enoque, o nome do seu filho. E aí começa a falar dos descendentes. Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Matusael e Matusael gerou Lameque. Aí dá uma parada porque o Lameque é um cara importante, eu já vou comentar sobre o Lameque. Mas antes disso o pessoal pergunta assim, mas com quem que o Caim casou? Quem é essa mulher com quem Caim casou? Onde é que estava essa mulher? Que mulher é essa? A única resposta é que foi uma parente sua, muito próxima. Lembra que teve essa questão da consanguinidade no início, na origem. Assim o teve. Depois, essa consanguinidade, esse casamento entre irmãos é proibido. Ainda assim casavam entre parentes próximos. Aqui então nós temos esse elemento, essa direção de que ou foi uma irmã que foi morar distante, ou uma sobrinha, provavelmente uma sobrinha, algo assim, com quem ele se casou, desse povo dos filhos e filhas de Adão e Eva que viveram mais de 900 anos. Então, em que tempo que tudo isso aconteceu? É apenas uma descrição, uma narrativa breve, que a gente pode responder dessa maneira como eu acabei de falar, tá? Bom, gente, agora eu quero mostrar para vocês, através aqui da sequência da história de Caim, que há deliberadamente nas Escrituras uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos que se separaram de Deus pelo pecado. A descendência dos filhos de Deus que vai gerar um ao outro até chegar o descendente que esmagará a cabeça da serpente, a saber, o diabo. Gênesis 3,15 é essa promessa. Então, essa linhagem da qual vai nascer Jesus e essa linhagem dos descendentes de Caim que se afastam de Deus, que são os mesmos depois que estão em torno da Torre de Babel, que são os mesmos que se proliferam em pecado até o dilúvio. Mas vejam então quando fala de Lameque. Dá uma paradinha em Lameque para dizer que o Lameque quebrou uma ordem, quebrou uma sequência da vontade de Deus. Diz que Lameque tomou para si 2 esposas. O início da poligamia, que não era a vontade de Deus e, como se estabelece depois, não é orientação de Deus. Ainda que um ou outro tenha vivido dessa maneira, nunca foi orientação de Deus. Essa orientação fica clara na figura do novo homem em Cristo, Cristo e a igreja, Cristo e a sua esposa fiel, que é infiel, mas ele é fiel, sua única esposa, a igreja. Claro que isso é uma imagem mais espiritual que eu estou colocando, mas apenas para dar a direção da monogamia. A poligamia é uma quebra de regra, e Lameque é que começa essa quebra de regra. E diz assim, tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, né? Esses nômades. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a
Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Vejam que aqui então fala assim de filhos que desenvolveram situações, entre aspas, tecnológicas, né? Inovações, culturas. Então dá uma parada aqui em Lameque. E aí nós percebemos que há algo aqui curioso. Prestem atenção, é significativo. E Lameque disse às suas esposas: Adá e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque. E aí, se você vê na sua Bíblia, está assim separado por um parágrafo, porque é uma poesia, como se fosse uma musiquinha, um canto. E diz assim: vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Era uma musiquinha que aqui existe um paralelo. Ele matou duas pessoas, né? Matei um homem que me feriu e um jovem porque me machucou. Segundo os hebraístas, é apenas um homem. Ele é um pluralismo que ele está enfatizando a morte de um homem que lhe machucou, que era jovem. E aí, ao invés de ter a sentença de Deus, que foi uma proteção para Caim, dizendo assim: quem matar Caim será amaldiçoado 7 vezes. Né? Aí ele diz assim: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Engraçado que não é Deus que diz isso. O Lameque toma o lugar de Deus, muda a ordem das coisas, abandona os mandamentos de Deus, casa com 2 esposas, mata mais uma pessoa, e aí faz uma musiquinha para dizer que ele é o cara, que ele é violento, que ninguém pode com ele. E ele atribui uma maldição dizendo 70 vezes 7. Bom, queridos irmãos, essa frase 70 vezes 7 é usada por Jesus. Se ele clama por uma maldição de 70 vezes 7, nós sabemos lá pelas Escrituras, pelo texto de Mateus capítulo 18, versículo 22, Mateus 18, 22, que o Pedro chega lá e diz assim: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus diz: seja misericordioso e perdoe 70 vezes 7. Onde tem essa abundância de maldição, na violência daqueles que vão para longe de Deus, em Deus há uma misericórdia. E Deus aponta para um perdão 70 vezes 7. E também aqui está a imagem deste personagem, Cristo, o descendente da linhagem dos filhos de Deus, o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então, se nós temos em Caim e Lameque essa descendência, essa semente daqueles que se rebelam contra Deus, percebam agora, acompanhem esse final do texto do capítulo 4, a partir do versículo de número 25, que diz assim: Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Interessante, foi nesse tempo que começou a se invocar o nome do Senhor. Tipo, como assim? Não tinha culto antes? Não tinha, porque Caim e Abel já ofereceram culto a Deus. Mas aqui, invocar o Senhor pode estar relacionado ao anunciar o nome do Senhor, pregar a palavra de Deus aos próximos descendentes, aos filhos dos filhos, para que conhecessem a promessa do descendente que um dia nasceria e salvaria a humanidade. Pode também ser um indício do culto organizado, com alguém pregando a palavra publicamente, ou de sacrifícios organizados, ou do culto organizado. Mas diz que aqui se começa a invocar o nome do Senhor, como nós o fazemos até agora. Agora, gente, reparem, aqui estamos concluindo o estudo de hoje. Temos então a linhagem de Caim, de Lameque, a sequência desses que se rebelaram de Deus, e a sequência desses que diz assim que Sete nasceu para ocupar o lugar de Abel, aquele que honrou a Deus, aquele que creu em Deus. E se você pegar
o descendente, o Salvador, que é Jesus, lá em Lucas 4, quando no início do Evangelho, em Lucas capítulo 4, nós temos o apontamento da genealogia de Jesus. É muito interessante, pessoal, que Lucas 4 começa dizendo assim, estou abrindo aqui: Jesus, cheio do Espírito, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Aliás, um pouquinho antes de Lucas 4, desculpa. É Lucas 3, versículo 23. Diz assim: Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi. Aí fala da genealogia, né, dos antecedentes de Jesus. Tá? Vou repetir, Lucas 3, a partir do versículo 23. E aí, onde é que vai chegar? Vai chegar lá no versículo 38, dizendo: filho de Enos, filho de Sete, né, que foi o filho que teve no lugar para substituir Abel, filho de Adão, filho de Deus. É desta linhagem de Sete que nasce o Salvador, que veio pagar pelos pecados do mundo inteiro. Caim desviou-se desta graça de Deus, mas mesmo sobre Caim a misericórdia estava desenhada. O convite a vencer, a prevalecer e a ter o domínio de sua vida pelo Espírito e não pelo pecado também foi estendido a Caim, como é estendido a todos nós. Caim foi o primeiro assassino da Bíblia. Mas lembre-se, lá em 1 João diz que todo aquele que odeia o seu irmão ou sente ódio em algum momento é assassino. Logo, também eu sou manchado por esse pecado e você também. Mas o descendente, o cordeiro que o próprio Deus ofereceu, o sangue que foi derramado por nós, coloca em nós, como em Caim foi colocado um sinal, um selo, uma marca, como filhos perdoados e herdeiros da vida eterna. Herança que foi concedida a Abel, aquele que foi morto por Caim, mas que creu. Nós também viveremos pela graça por meio da fé. Que Deus nos abençoe a preservarmos esse dom da fé e também a nos cuidarmos com os pecados que batem à porta do coração e a tentação daquele que quer nos desviar de Jesus, o nosso Salvador. Que essa sabedoria esteja em nós. Amém.